Te Deum laudamus, Te Dominum confitemus. Te eternum Patrem, omnis terra veneratur. Tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates. Tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclamat. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, majestatis gloriae Tue. Te gloriosus apostolorum chorum, Te prophetarum laudabilis numerum. Te martyrum candidatus laudat exercitum, Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Patrem immense majestati, Venerandum tuum verum et unicum Filium. Sanctum quoque Paraclitum Spiritum, Tu rex gloriae Christe. Tu Patris sempiternus es Filium, Tu ad liberandum suscepturus hominem, non horuisti virginis uterum. Tu de victo mortis aculeo, aperuisti credentibus regnat celorum. Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris. Iurex crederis esse venturum, Ergo quesumus tuis famulis subveni, quos preciosos sanguine redemisti. eterna fac cum sanctis tuis in gloria numeraris. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedicere hereditati Tue. Et regeos et extole illos usque in aeternum. Per singulos dies benedicimus Te. Et laudamus nomen Tuum in saeculum, et in saeculum saeculi. Dignare Domine Deisto, sine peccato nos custodire. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fiat misericordia Tua, Domine, super
speravi, non confundar in aeternum. Compêndio de Teologia, por Santo Tomás de Aquino. Tradução de Dom Odilon Moura, da Ordem de São Bento. Calvário Editorial. Canal Leconde. Caros ouvintes, estamos ainda na primeira parte, sobre a fé, primeiro tratado, sobre a unidade e a trindade de Deus, e no capítulo 3, os efeitos da ação divina. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. O livro é uma belíssima obra. Mais uma vez deixo dito que tem extensas notas, que caso queiram aprofundar o que é aqui tratado, recomendo realmente fortemente que o comprem. Tem algumas notas realmente esclarecedoras, vale a pena. É uma belíssima edição, aliás. Peço também para que, caso queiram, possam e devam ajudar o trabalho que aqui é feito no canal, você pode contribuir com centavos. Esses centavos, qualquer quantia, qualquer valor financeiro, pode ser doado via Pix Apoia-se ou Vaquinha. Também é possível auxiliar-me comprando livros que chegam até mim pela lista de desejos da Amazon, como fez a Pamela, que nos presenteou este livro maravilhoso. Muito obrigada, Pamela. E também peço para que curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal caso já não o tenham feito, porque tudo isso também faz diferença em termos de engajamento, de mídia, etc. E peço por fim, para que, por favor, orem e roguem por mim e por todos nós. Muito obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. Que Deus vos abençoe agora e sempre. Seguimos então no capítulo 3, para o parágrafo 28º. As coisas que são ditas existirem por uma virtude extrínseca vêm imediatamente de Deus. Do que acima foi demonstrado, necessariamente conclui-se que as coisas que não podem ser produzidas no ser, senão por criação, originam-se imediatamente de Deus. 1. Foi demonstrado que os corpos celestes não podem ser produzidos no ser, senão por criação. Não se pode dizer que foram feitos de matéria pré-existente, porque desse modo estariam sujeitos à geração e à corrupção e também à contrariedade, o que não pode acontecer, devido ao movimento deles. Eles se movem com efeito circularmente. Ora, no movimento circular não há contrário. Resta, pois, que os corpos celestes sejam produzidos no ser imediatamente por Deus. 2. Além disso, os elementos na natureza não se originam totalmente de matéria precedente, porque, se assim fosse, aquilo que pré-existira teria tido alguma forma, e, desse modo, deveria algum corpo distinto dos elementos ser-lhes pré-existente na ordem da causalidade material. Ora, se a matéria pré-existente dos elementos tivesse tido outra forma, deveria um deles ser anterior ao outro na mesma ordem, isto é, se a matéria precedente tivesse tido forma de elemento. É necessário, pois, que também os elementos sejam imediatamente produzidos por Deus no ser. 3. É ainda muito mais impossível que as substâncias incorpóreas e invisíveis tenham sido criadas por outro ser que não Deus. Ora, todas elas são substâncias imateriais. Não podem as substâncias imateriais originarem-se de uma só matéria, pois toda matéria existe sujeita à dimensão que também a multiplica. Logo, é impossível que as substâncias imateriais sejam causadas por uma matéria precedente, e, por conseguinte, resta que só por Deus são produzidas no ser, por criação.
Por essa razão, a fé católica confessa que Deus é Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e também das invisíveis. 29º parágrafo. Deus não age por necessidade natural, mas pela vontade. Do que foi dito, pode-se também concluir que Deus produziu as coisas no ser, não por necessidade natural, mas pela vontade. 1. De um agente natural não pode vir senão uma coisa. O agente voluntário, porém, pode produzir diversas coisas. A razão disso é que todo agente age por sua forma. A forma natural pela qual uma coisa naturalmente age é uma só para cada coisa, mas as formas intelectivas, pelas quais um ser age voluntariamente, são muitas. Ora, como muitas coisas são imediatamente produzidas no ser por Deus, como vimos, é claro que Deus as produz no ser pela vontade, e não por necessidade natural. 2. Ademais, o agente que age pela inteligência e pela vontade é anterior na ordem da ação ao agente que age por necessidade da natureza, pois o agente pela vontade predetermina para si o fim em função do qual agirá, ao passo que o agente natural age em função de um fim predeterminado por outrem. Ficou acima estabelecido que Deus é o primeiro agente. É, pois, agente pela vontade, e não por necessidade da natureza. 3. Ademais, foi também esclarecido acima que Deus possui virtude infinita. Por conseguinte, não está condicionado para produzir este ou aquele efeito, mas refere-se indiferentemente a todos. Aquilo que de modo indeterminado refere-se a diversos efeitos, produz um efeito por determinação do desejo e da própria vontade, ou da própria vontade. O homem, por exemplo, que pode andar ou não andar, quando não anda. Os efeitos devem, pois, ser causados por Deus, por determinação da vontade. Portanto, Deus não age por necessidade da natureza, mas pela vontade. 4. Eis por que a fé católica chama Deus de onipotente, e não somente de criador, mas também de fazedor. Fazer com efeito é próprio de quem opera pela vontade. 5. O agente voluntário age por uma forma concebida na sua inteligência, que se chama o seu verbo, como acima foi demonstrado. Ora, o verbo de Deus é o Filho. Por isso a fé católica confessa a respeito do Filho que, por ele, todas as coisas foram feitas. 30º parágrafo. Deus é imutável na sua ação. Estabelecido que Deus produz as coisas no ser pela vontade, deve-se concluir que ele, sem sofrer mudança no próprio ser, pode produzir outra coisa no ser. A diferença entre o agente natural e o agente voluntário consiste em que o agente natural age sempre do mesmo modo, enquanto permanece no mesmo modo de ser, porque conforme a qualidade de uma coisa, assim ela age. Ao passo que o agente voluntário produz, pelo seu querer, coisas diferentes. Pode também acontecer que, sem sofrer mudança, queira agora agir, mas antes não o quis. Nada proíbe, com efeito, que alguém tenha vontade de operar no futuro, sem sofrer mudança no próprio ser no presente. Por isso, pode acontecer que Deus, sem mudança no ser, tenha produzido as coisas no ser, não desde a eternidade, embora seja eterno. 31º parágrafo. Razão que prova a eternidade do movimento. A sua refutação. 1. Parece que, se Deus, pela sua vontade eterna e imutável, pode produzir um novo efeito, deveria também algum movimento preceder esse novo efeito. Ora, não vemos a vontade retardar o que quer fazer, senão ou devido a algo que agora existe e que deixará de existir no futuro, ou devido a algo que agora não existe, mas que no futuro possa existir, como, por exemplo, o homem que no verão quer usar determinada roupa, mas não a usa no momento devido ao calor, esperando fazê-lo quando vier o frio.
Se, portanto, Deus, desde a eternidade, quis produzir algum efeito, mas não o fez desde a eternidade, é porque esperava algo que se realizaria no futuro, que no momento ainda não existia, ou porque esperava que deixasse de existir no futuro algo que no momento existia. Ora, ambos os termos dessa alternativa não podem efetuar-se sem movimento. Vê-se, pois, que a vontade antecedente não pode produzir algum efeito no futuro, senão precedendo a este algum movimento. Logo, se a vontade de Deus quis eternamente a produção das coisas e estas não foram feitas desde a eternidade, torna-se necessário admitir que a produção das mesmas tenha sido precedida de movimento e de outros seres sujeitos a movimento. Estes, se foram produzidos por Deus, mas não desde a eternidade, foram precedidos pela existência de outros movimentos e de outros seres imóveis, o que nos levaria também a admitir um processo ao infinito. 2. Essa objeção pode ser facilmente respondida se considerarmos a diferença que existe entre o agente universal e o agente particular. Ora, o agente particular tem a sua ação proporcionada à regra e à medida estabelecidas pelo agente universal. Assim acontece também na ordem civil. O legislador põe a lei como regra e medida, e conforme essa lei o juiz particular julga. O tempo, com efeito, é a medida das ações que se realizam no próprio tempo. O tempo, com efeito, é a medida das ações que se realizam no próprio tempo. O agente particular tem a ação proporcionada ao tempo, de modo que ele age agora e não agiu antes, devido a alguma razão determinada. Mas o agente universal, que é Deus, instituiu também aquela medida que é o tempo, e isso fez conforme a própria vontade. Entre as coisas feitas por Deus está também o tempo. Se a quantidade e a medida de cada coisa são estabelecidas por Deus, também a dimensão do tempo é a que Deus lhes quis dar. De modo que o próprio tempo e as coisas a ele sujeitas tiveram início quando Deus os quis existentes. 3. A objeção que respondemos refere-se ao agente que pressupõe o tempo e que age no tempo, e não ao agente que instituiu o tempo. Ora, uma pergunta que indaga por que a vontade externa produziu um efeito agora e não antes, já pressupõe o tempo pré-existente, pois agora e antes são partes do tempo. Com relação à produção universal das coisas, entre as quais está o tempo, não se deve perguntar por que agora e não antes, mas sim deve-se sim perguntar por que Deus quis dar medida ao tempo. Ora, a vontade divina é indiferente a esta ou a aquela dimensão que ela quis dar ao tempo. 4. A mesma consideração pode ser feita a respeito da quantidade dimensiva do mundo. Não se deve perguntar por que Deus constituiu o mundo corpóreo neste lugar e não acima nem abaixo e nem em outra posição. Não se deve fazer tal indagação porque, fora do mundo, não há lugar. Tal situação do mundo origina-se da vontade de Deus, que deu ao mundo corpóreo esta sua dimensão, de modo que nada dele estivesse fora do lugar em que está, qualquer diferente posição em que estivesse. Embora antes do mundo o mundo não existisse, nem fora do mundo existisse lugar, usamos contudo deste modo de falar. Antes da criação do mundo nada existia senão Deus. Fora do mundo não há outro corpo. Nesses casos, não entendemos antes e fora, tempo e lugar, senão de um modo puramente imaginário. 32º parágrafo. Razões que afirmam a necessidade de a matéria ter precedido desde a eternidade a criação do mundo, e refutação das mesmas. Se as coisas perfeitas foram produzidas desde a eternidade, parece também ser necessário admitir que a matéria existia desde a eternidade. 1. Tudo que recebe o ser, depois de não ter existido, sofre mudança do não ser para o ser. Por conseguinte, se as coisas criadas, como sejam o céu e a terra e os outros seres,
não existissem desde a eternidade, mas começassem a existir após terem não existido, é necessário afirmar que elas sofreram mudança do não ser para o ser. Ora, toda mudança e movimento realizam-se em algum sujeito. O movimento com efeito é o ato de um ser em potência. O sujeito, porém, da mudança que faz alguma coisa existir, não é a própria coisa produzida. Esta é o termo do movimento, pois não se identificam o termo do movimento e o sujeito, sendo então o sujeito dessa mudança aquilo de que a coisa provém. Este sujeito chama-se matéria. Vê-se, pois, que se as coisas produzidas no ser existem depois de não terem existido, é necessário ter-lhes alguma matéria pré-existido. Matéria esta que, se também foi feita e antes não existia, deve ter uma outra matéria que a precedeu. Ora, não se pode admitir um processo até o infinito. Logo, é necessário admitir uma matéria eterna que não foi produzida depois de não ter existido. 2. Ademais, se o mundo começou a existir depois de não ter existido, foi possível que o mundo viesse a existir, isto é, tivesse sido feito ou não. Se não fora possível ele existir, ou ser feito, devemos admitir que seria de fato impossível o mundo vir a existir ou ser feito, já que o que é impossível ser feito necessariamente não é feito. Logo, necessariamente, o mundo não foi feito. 3. Como, porém, essa afirmação é manifestamente falsa, necessariamente se deve dizer que se o mundo começou a existir depois de não ter existido, o mundo fora possível existir antes de ter existido ou de ter sido feito. Havia, portanto, algo em potência para a produção e para a existência do mundo. Ora, o que está em potência para a produção e para a existência de alguma coisa chama-se matéria, como a madeira é a matéria da qual se faz o banco. Logo, parece necessário que a matéria tenha sempre existido, mesmo que o mundo não tenha sempre existido. 4. Como, porém, demonstrou-se acima que também a matéria não pode vir senão de Deus, por esse motivo a fé católica não confessa que a matéria é eterna, nem que o mundo é eterno. Deve estar patente nas coisas a causalidade divina, de modo que se deve afirmar que as coisas produzidas por Deus começaram a existir depois de não terem existido. Eis porque, manifesta e evidentemente, as coisas não existem de si mesmas, mas existem causadas por um autor eterno. 5. As razões acima aduzidas, portanto, não nos obrigam a aceitar que o mundo seja eterno, pois a produção universal das coisas não pode propriamente ser chamada de mudança. Ora, em nenhuma mudança o sujeito dessa mudança é por ela produzido, pois, como vimos acima, o sujeito da mudança não se identifica com ela ou com seu termo. Como, por conseguinte, a produção universal das coisas feitas por Deus, que se chama criação, atinge tudo o que existe, nessa produção não se salva propriamente a razão de mudança, mesmo que as coisas criadas existam depois de não terem existido. Ser, depois de não ser, não é suficiente para a essência da mudança, a não ser que se suponha que o sujeito esteja em determinado movimento privado da forma, e depois atuado por ela. Em algumas coisas acontece também isto após aquilo, nas quais não se salva propriamente ou razão de movimento ou de mudança, como quando se diz que do dia faz-se a noite. Assim também, mesmo que o mundo tenha começado depois de não ter existido, não se deve dizer que isso tenha vindo de alguma mudança, mas por criação, que propriamente não é mudança, mas uma certa relação das coisas criadas com o Criador, de acordo com a sua dependência no ser em ordem ao não ser precedente. Ora, em toda mudança deve existir algo idêntico, referindo-se diversamente por dependência, ora a um extremo, ora a outro. Mas tal não se dá na criação das coisas. Existe somente em nossa imaginação, enquanto imaginamos que uma e mesma coisa não tivesse existido e depois venha a existir. E só por semelhança isso pode ser chamado de criação. 6. A segunda objeção também não é convincente.
Embora seja verdadeiro afirmar que antes de o mundo existir era possível tivesse existido, ou que tivesse sido feito, contudo, isso não pode ser afirmado relativamente à potência. Na parte da lógica que trata das proposições, chama-se de possível a proposição que significa um certo tipo de verdade que não é necessária nem impossível. Ensina-nos o filósofo que esse possível não pode ser atribuído à potência. Se, porém, afirmar-se que o mundo seria possível existir, referindo-se essa possibilidade a alguma potência, não é necessário que assim o seja conforme a potência passiva, mas conforme a potência ativa. Assim é que, quando se diz que o mundo era possível existir antes de ter existido, tal expressão deve ser entendida no sentido de que Deus poderia produzir o mundo no ser antes de o ter criado. Logo, não somos obrigados a admitir que a matéria tenha pré-existido ao mundo. Eis porque a fé católica confessa que nada existe eternamente com Deus, e que Ele é o Criador e o Fazedor de todas as coisas visíveis e invisíveis. 33º parágrafo. Em todas as suas ações, Deus visa o fim. 1. Acima foi demonstrado que Deus produz as coisas no ser, não por necessidade, mas pela inteligência e pela vontade. Ora, agindo em tudo assim, sempre age visando uma finalidade, porque o fim é o princípio do intelecto operativo. Logo, tudo o que é feito por Deus é feito em vista de um fim. 2. Ademais, a produção das coisas por Deus realiza-se de modo ótimo, porque é próprio do ser ótimo fazer coisa otimamente, fazer cada coisa otimamente. Ora, é melhor que uma coisa seja feita visando um fim que sem o visar, porque as coisas feitas recebem do fim o seu sentido de bem. Logo, as coisas feitas por Deus o são para um fim. 3. Aparece um sinal disso nas coisas movidas pela natureza, porque nelas nada existe em vão, mas cada coisa dirige-se para um fim. Ora, é inconveniente dizer que as coisas feitas pela natureza são mais ordenadas que a própria instituição da natureza feita pelo primeiro agente, pois toda a ordem natural deriva dessa instituição. É evidente, consequentemente, que as coisas feitas por Deus o são para um fim. 34º parágrafo. O último fim de todas as coisas e a bondade divina. 1. Convém que a bondade divina seja o fim, o último fim das coisas. O fim último das coisas feitas por um agente voluntário é o que por ele, em primeiro lugar e por si mesmo, é querido, de modo que todo agente em todas as suas ações age em função dele. Como acima se verificou, o que por primeiro quer a bondade divina é a sua própria bondade. Por conseguinte, é necessário que o fim último de todas as coisas feitas por Deus seja a bondade divina. 2. Ademais, o fim da geração de qualquer coisa gerada é a sua própria forma, pois esta, quando adquirida, termina a geração. Todas as coisas geradas, quer pela arte, quer pela natureza, assemelham-se de certo modo pela forma ao agente, pois todo agente faz com que a coisa assemelhe-se a si de algum modo. A casa construída é feita de acordo com a casa que existe na mente do arquiteto, e na ordem natural, um homem gera outro homem semelhante a si. Se nessa ordem, porém, alguma coisa é gerada ou feita sem semelhança específica com o que gera, assemelha-se, contudo, ao agente, como o imperfeito ao perfeito. Acontece, então, que o ser gerado não se assemelhe pela espécie ao que o gerou, porque não conseguiu atingir perfeita semelhança, mas dela participa imperfeitamente de algum modo, como os animais e as plantas que são geradas pela força do sol. O fim da geração ou da perfeição de todas as coisas feitas é a forma do que as faz, ou as gera, de modo a atingirem a sua semelhança. Ora, a forma do primeiro agente, isto é, de Deus, outra não é que a sua bondade. Por isso, todas as coisas foram feitas para assemelharem-se à bondade divina. 35º parágrafo.
A semelhança com Deus é a causa da diversidade das coisas. Dessa consideração infere-se a razão da diversidade e distinção das coisas. 1. Porque era impossível representar perfeitamente a bondade divina devido à distância existente entre cada coisa criada e Deus, foi necessário ela ser representada por muitos seres, de maneira que o que em um faltasse fosse suprido em outro. Acontece o mesmo nas conclusões dos silogismos. Quando a conclusão não é suficientemente demonstrada por um termo médio, devem os termos médios ser multiplicados para esclarecerem aquela, como se vê nos silogismos dialéticos. A quem queira aprofundar este assunto, aliás, basta procurar Organon aqui no canal, que já está gravado, em que Aristóteles fala muito, bastante mesmo, sobre os silogismos. Além disso, nem toda a universalidade das criaturas representa perfeitamente e em paridade a bondade divina, mas conforme a perfeição possível à criatura. 2. Ademais, aquilo que existe na causa universal de modo simples e unificado encontra-se nos efeitos de modo distinto e multiplicado. Deve-se considerar também que é mais nobre uma coisa estar na causa que no efeito. A bondade divina una e simples é o princípio e a raiz de toda bondade que se encontra nas criaturas. É, pois, necessário que as criaturas assemelhem-se à bondade divina, como o múltiplo e distinto assemelha-se ao uno e simples. 3. Devemos, além disso, considerar que a multidão e a distinção aparecem nas coisas não casual ou fortuitamente, como também que a produção delas não vem do acaso ou da fortuna, mas que elas são feitas para um fim. De um só princípio origina-se o ser, a unidade e a multidão das coisas. Devemos também considerar que a distinção das coisas não é causada pela matéria, porque a primeira instituição delas origina-se da criação, e esta não exige a matéria. Além disso, as coisas que têm a sua origem somente na necessidade da matéria apresentam-se como casuais. Não se pode também afirmar que a multidão das coisas deriva da ordenação dos agentes causais intermediários, isto é, como se de um ser primeiro e simples não pudesse imediatamente proceder, senão um só ser distante, contudo, em simplicidade do primeiro, e assim sucessivamente. Como ensinaram alguns, quanto mais se afasta do ser primeiro e simples, tanto mais numerosa se torna a multidão. Já foi acima demonstrado que muitas coisas não puderam aparecer existindo, senão por criação. Ora, esta pertence só a Deus, como também foi demonstrado. Por conseguinte, deve-se afirmar que as muitas coisas são imediatamente criadas por Deus. 4. Aqueles dos quais há pouco tratamos ensinaram também que a multidão e distinção das coisas são casuais, de modo que se apresentam como se não fossem intencionadas pelo primeiro agente. Mas a multidão e a distinção das coisas foram pensadas e instituídas no universo pelo intelecto divino, para que a bondade divina fosse diversamente representada nas coisas criadas e para que as coisas diversas dela participassem em diversos graus, e assim resultasse nas coisas alguma beleza derivada da própria ordem, nelas diversificada, que manifestasse a sabedoria de Deus. 36º parágrafo. A bondade divina não é somente a causa das coisas, mas também de todo movimento e operação. A bondade divina não é somente o fim da instituição das coisas, mas também é necessário que ela seja o fim de toda operação e movimento de qualquer criatura. 1. Cada coisa age tal como é, tal qual é, como, por exemplo, o que é quente aquecendo. Ora, pela sua forma, qualquer coisa criada participa de alguma semelhança da bondade divina, como vimos. Logo, toda a ação e todo o movimento de todas as criaturas ordenam-se para a bondade divina, como para o fim. 2. Ademais, todo o movimento e toda a ação de qualquer criatura apresentam-se dirigindo-se para algo perfeito. Ora, é perfeito aquilo que tem razão de bondade, pois a perfeição de qualquer coisa é sua bondade. Por conseguinte, todo movimento e toda operação de qualquer criatura
tendem para o bem. Além disso, qualquer bem é alguma semelhança do sumo bem, como qualquer ser é semelhança do primeiro ser. Logo, o movimento e a ação de qualquer coisa tendem a assemelhar-se à bondade divina. 3. Ademais, quando há muitos agentes ordenados, é necessário que as ações e os movimentos de todos os agentes ordenem-se para o bem do primeiro agente, como para o fim último. Como os agentes inferiores são movidos pelo agente superior, e como todo movente dirige-se para o próprio fim, é necessário que as ações e os movimentos dos agentes inferiores tendam para o fim do primeiro agente. Assim é que, por exemplo, no exército, as atividades de todos os escalões são ordenadas para o fim, que é a vitória, e que também é o fim do comandante supremo. Já foi acima dito que o primeiro movente e agente é Deus, e que o seu fim outro não é que sua bondade. É por conseguinte necessário que todas as ações e movimentos de quaisquer criaturas dirijam-se para a bondade divina, não para causá-la ou fazê-la agir, mas para adquiri-la conforme o modo das criaturas, participando assim de alguma semelhança dela. 4. É, porém, de maneiras diversas que as coisas criadas adquirem pelas suas operações alguma semelhança divina, como também é de maneiras diversas que manifestam no seu ser essa semelhança, pois cada coisa opera como é. Por conseguinte, sendo comum a todas as criaturas representarem quanto são a bondade divina, é também comum a todas elas terem a semelhança divina, quer na conservação do próprio ser, quer na comunicação do seu ser a outra criatura. Assim é que, em primeiro lugar, cada criatura esforça-se para conservar-se, conforme as suas possibilidades, no seu ser perfeito, e desse modo tende à sua maneira para a semelhança da perpetuidade divina. Em segundo lugar, cada criatura esforça-se pela sua operação para, a seu modo, comunicar o seu ser perfeito a outra criatura, e assim tende para a semelhança da causalidade divina. 5. Mas é por um modo diferente das outras que a criatura racional tende para a semelhança divina, como também o seu ser é mais nobre que o das outras criaturas. O ser das outras criaturas, contraído que é pela matéria, é finito, de modo que não possui capacidade infinita nem pelo ato nem pela potência. A criatura racional, porém, tem capacidade infinita, quer pelo ato, quer pela potência, enquanto a inteligência contém em si as coisas inteligíveis. Com efeito, em nós a natureza inteligente, considerada no seu primeiro ser, está em potência para as coisas que lhe são inteligíveis, e como estas são em número infinito, ela tem alguma capacidade infinita em potência. Por esse motivo, a inteligência é a espécie das espécies, já que a sua espécie não é determinada para representar um único ser, digamos, para uma só pedra, mas é uma espécie capaz de receber todas as espécies. Deve-se considerar, porém, que a natureza inteligente em Deus é infinita em ato, enquanto, como foi demonstrado acima, ela antecedentemente tem em si toda a perfeição do ser. Mas as criaturas inteligentes estão em situação intermediária entre a potência e o ato. A criatura inteligente, com efeito, pela sua operação, tende para a semelhança divina, não somente para conservar-se no ser, nem apenas para multiplicar o seu ser, comunicando-se assim de algum modo, mas também para ter em si, em ato, o que, por natureza, tem em potência. O fim, portanto, da criatura intelectual, que é pela sua operação atingido, é conhecer em ato pela sua inteligência todas as coisas inteligíveis, para as quais está também em potência. É por essa maneira que ela se torna o mais possível semelhante a Deus. 37º parágrafo. Sobre as duas potências, as quais nas coisas correspondem os dois intelectos, e sobre o fim da criatura inteligente. 1. As coisas estão em potência de duas maneiras. Primeiro, naturalmente, com relação aos seres que podem ser reduzidos a ato por um agente natural. Segundo, de outra maneira, com relação aos seres que podem ser reduzidos a ato, não por um agente natural, mas por algum outro agente,
como se verifica nas coisas corpóreas. Há potência natural quando, por exemplo, de menino sai o homem, ou do sêmen o animal. Mas não há potência natural quando se faz da madeira um banco, ou quando um cego começa a ver. 2. Acontece algo semelhante em nossa inteligência. A nossa inteligência está em potência natural para algumas coisas inteligíveis, que podem ser reduzidas a ato pelo intelecto agente, que em nós é o princípio inato pelo qual nos tornamos inteligentes em ato. Mas é impossível atingirmos o último fim por esse meio que reduz a ato o nosso intelecto possível, porque a função do intelecto possível consiste em fazer inteligíveis em ato os fantasmas que são inteligíveis em potência, como se viu acima. Ora, os fantasmas têm sua origem nos sentidos. Por conseguinte, pelo intelecto agente, o nosso intelecto possível é reduzido a ato somente com relação às coisas inteligíveis que conhecemos por meio dos sentidos. É impossível, pois, que o fim último do homem consista nesse conhecimento, já que somente quando é atingido o fim último, o desejo natural aquieta-se. Até mesmo quando alguém chega ao conhecimento de grande número de coisas pela maneira acima descrita, isto é, conforme conhecemos as coisas pelos sentidos, permanece o desejo natural de conhecer outras coisas. 3. Há, além disso, muitas coisas que não podem ser atingidas pelos sentidos, das quais, pelas coisas sensíveis, não podemos ter senão um limitado conhecimento da existência delas. Mas não podemos ter conhecimento algum a respeito do que elas sejam. Isso porque as essências das coisas imateriais são de outro gênero que o das essências das coisas sensíveis, e transcendem a estas quase desproporcionadamente. Até mesmo com relação às coisas que os sentidos atingem, muitas delas a razão não as pode conhecer com certeza. Outras não as conhecemos de modo algum. De outras, finalmente, temos apenas um vago conhecimento. Contudo, em todos esses modos de conhecer, permanece o desejo natural de um conhecimento mais perfeito das coisas. Ora, é impossível que o desejo natural seja vão. Por conseguinte, atingimos o fim último quando a nossa inteligência é reduzida a ato por um agente mais sublime que o agente natural a nós, e que faça aquietar-se o nosso desejo natural de conhecer. 4. É de tal força esse nosso desejo de conhecer, que tão logo conhecemos o efeito, queremos conhecer a causa. E quando em alguma coisa conhecemos-lhe qualquer circunstância, o nosso desejo não se satisfaz, senão quando lhe conhecemos a essência. Por conseguinte, o desejo natural de conhecer não pode estar em nós satisfeito, senão quando conhecermos a primeira causa, não de qualquer modo, mas na sua essência. Ora, já foi acima demonstrado que a primeira causa das coisas é Deus. Logo, o fim último da criatura racional é ver Deus na sua essência. 38º parágrafo. Como é possível que o fim último da criatura inteligente seja ver a Deus na sua essência? Deve-se agora considerar como seja possível que o fim último da criatura inteligente consista em ver a Deus na sua essência. 1. Sendo evidente que a nossa inteligência não conhece as coisas senão pelas suas próprias espécies, é impossível que ela conheça pela espécie de uma coisa a essência de outra. Quanto mais a espécie pela qual a inteligência conhece distancia-se da coisa conhecida, tanto mais imperfeito é o seu conhecimento da essência dessa coisa. Como, por exemplo, se conhecêssemos o boi pela espécie do burro, conheceríamos imperfeitamente a essência do boi, pois conhecê-la-íamos somente pelo gênero. O conhecimento seria ainda mais imperfeito se a conhecêssemos pela espécie da pedra, porque então seria conhecido pelo gênero remoto. Se, porém, conhecêssemos a espécie do boi pela espécie de alguma coisa, que de modo algum se comunicasse com ele em nenhum gênero, evidentemente não conheceríamos absolutamente a essência do boi. Ora, já ouvimos acima, nenhuma coisa criada comunica-se com Deus em gênero. Por conseguinte, Deus não pode ser conhecido na sua essência por meio de qualquer espécie criada, quer sensível, quer inteligível.
2. Portanto, para que o próprio Deus seja conhecido na sua essência, é necessário que ele se torne a forma da inteligência de quem o conhece, e a ela se una. Não para tornar-se com ela uma só natureza, mas para que a ela se una como a espécie inteligível une-se à inteligência. Deus, como é o seu ser, é também a sua verdade, e esta é a forma da inteligência. É, além disso, necessário que tudo que adquire alguma forma deva também adquirir alguma disposição para essa forma. A nossa inteligência, com efeito, pela sua própria natureza, não está posta em última disposição para aquela forma que é a verdade, pois se o estivesse, de início a possuiria. É necessário, pois, que para adquiri-la seja elevada por alguma disposição que lhe é de novo acrescida, e esta disposição é chamada de luz da glória. Por esta luz, a nossa inteligência é aperfeiçoada por Deus, pois só Ele possui por natureza a sua própria forma. De modo semelhante, a disposição calorífica não pode preparar algo para receber a forma do fogo, senão pela ação do próprio fogo. Fala-nos a respeito dessa luz o Salmo 35. Na luz, veremos a luz. 39º parágrafo. Como o desejo natural é satisfeito na visão da essência divina, na qual consiste a beatitude. 1. Atingido este fim, necessariamente aquieta-se o desejo natural, porque a essência divina que se une, conforme foi exposto, à inteligência de quem vê a Deus, é o princípio suficiente para se conhecer em todas as coisas, é a fonte de toda bondade, de modo que nada resta para ser desejado. Este é também o modo mais perfeito para se adquirir a semelhança divina, isto é, conhecermos a Deus tal como ele se conhece, pela sua essência. 2. Não o compreendemos com efeito como ele se compreende, não porque ignoremos alguma parte dele, pois Deus não tem partes, mas porque não o conhecemos tão perfeitamente quanto é conhecível. Isto porque a capacidade do ato de nossa inteligência não pode adequar-se à verdade divina tanto quanto ela é conhecível, pois a claridade divina, ou verdade divina, é infinita, mas a nossa inteligência é finita. 3. A inteligência de Deus, porém, é infinita, como a sua verdade. Deus, portanto, se conhece tanto quanto é conhecível, como aquele que compreende uma conclusão demonstrável que lhe é conhecida após a demonstração, não como aquele que a conhece imperfeitamente, isto é, por uma razão provável. 4. Como chamamos de beatitude ao fim último do homem, a felicidade ou beatitude do homem consiste em ver a Deus na sua essência, embora o homem, na perfeição dessa beatitude, esteja muito distante de Deus. Ora, Deus a possui pela sua natureza, enquanto o homem a adquire pela participação da luz divina, como foi dito. 40º parágrafo. O movimento para Deus, no sentido de se adquirir a beatitude, assemelha-se ao movimento natural, e a beatitude consiste em ato da inteligência. Como a passagem de potência a ato, ou é movimento, ou algo semelhante a movimento, devemos saber que também o processo de aquisição da beatitude, de que tratamos, realiza-se como movimento, ou mudança natural. 1. Primeiramente, deve ser considerada no movimento natural alguma propriedade pela qual o ser móvel é proporcionado e inclinado para determinado fim, como acontece com a força da gravidade que na Terra dirige-se para baixo. Sabemos que nada é movido naturalmente para determinado fim, se não estiver em proporção com ele. Depois, no movimento natural, considera-se o próprio movimento para o fim. Em terceiro lugar, a própria forma, ou lugar. E, finalmente, o repouso na forma, ou no lugar. Assim, também no movimento da inteligência para o seu fim, considera-se, em primeiro lugar, o amor, que a inclina para o fim. Em segundo lugar, o desejo, que é quase um movimento para o fim. E devemos também considerar aqui as operações decorrentes deste desejo. E, em terceiro lugar, a própria forma que é adquirida pela inteligência. E, finalmente, em quarto lugar, o deleite que daí vem,
o qual não é senão o repouso da vontade no fim possuído. Na geração natural, o fim é também a aquisição da forma, e no movimento local, a chegada ao lugar pré-determinado. 2. Contudo, o fim não consiste no repouso na forma, nem no repouso no lugar, pois ambos os repousos decorrem do fim. Nem tampouco o movimento identifica-se com o fim, nem está nele a proporção para o fim. O fim último da criatura inteligente é ver a Deus, não deleitar-se nele, porque o deleite acompanha o fim e, de certo modo, o aperfeiçoa. Não podem também nem o desejo nem o amor ser o fim último, porque ambos se manifestam antes do fim. 41º parágrafo. O erro dos que põem a felicidade nas criaturas. Por conseguinte, torna-se evidente que é falsamente que alguns procuram a felicidade em quaisquer outras coisas que em Deus, quer a busquem nos deleites corpóreos, que são comuns aos animais e aos homens, quer nas riquezas, que propriamente são ordenadas para a conservação da vida daqueles que as possuem. E este é o fim comum a todo ser criado, quer no poder, que é ordenado para a comunicação da perfeição própria aos outros, o que também é comum a todos, quer nas honras ou na fama, que são devidas aos que já possuem um fim, ou que estão bem dispostos para ele, quer no conhecimento de quaisquer coisas existentes acima do homem, porque somente no conhecimento de Deus aquieta-se o desejo do homem.